Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Estão prontos para mergulhar num dos maiores mistérios da história? Hoje, vamos explorar o labirinto de sombras de Whitechapel, na Londres vitoriana, e perguntar: a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, foi finalmente revelada? Londres, outono de 1888. Uma névoa densa e escura paira sobre as ruas de paralelepípedos de Whitechapel, uma das áreas mais pobres e perigosas da cidade. É nesse cenário que um terror sem nome começa a se manifestar. Uma série de crimes brutais choca o mundo e dá origem a uma lenda sombria que perdura até hoje. A lenda de Jack, o Estripador. O Estripador, as vítimas eram mulheres em situação de vulnerabilidade, cujas vidas foram tragicamente ceifadas. Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Esses são os nomes das 5 vítimas canônicas, mas muitos acreditam que o número de vítimas foi maior. O que tornava esses crimes tão aterrorizantes não era apenas a violência, mas a precisão cirúrgica e a ousadia do assassino. Ele agia nas sombras, zombava da polícia e desaparecia sem deixar rastro, como um fantasma. As investigações da época foram massivas. A Polícia Metropolitana de Londres, ainda em desenvolvimento, foi lançada num frenesi. Centenas de pessoas foram interrogadas, e milhares de pistas foram seguidas. Cartas, supostamente escritas pelo assassino, começaram a chegar à imprensa e à polícia. A mais famosa delas, a Carta do Inferno, vinha acompanhada de metade de um rim humano, supostamente de uma das vítimas. Foi nessa época que o nome Jack, o Estripador, nasceu, um apelido que ecoaria por séculos. A lista de suspeitos cresceu exponencialmente, tornando-se um verdadeiro quem-é-quem da sociedade vitoriana, desde médicos e aristocratas até imigrantes e artesãos locais. Nomes como Montague Dr., um advogado que foi encontrado sem vida no Tâmisa pouco depois do último assassinato canônico, sempre estiveram no topo da lista. Havia também Suerin K. Ossowski, também conhecido como George Chapman, um barbeiro polaco que foi condenado por envenenar 3 das suas esposas, e que, segundo um dos inspetores do caso, era o principal suspeito. Outros suspeitos incluíam médicos, como Sir William Gall, o médico da Rainha Vitória, e até mesmo membros da realeza, como o príncipe Albert Victor. A falta de provas concretas, no entanto, fez com que nenhum deles fosse formalmente acusado pelos crimes do Estripador. O mistério só se aprofundava. Com o tempo, o caso foi arquivado, mas nunca esquecido. Jack, o Estripador, tornou-se mais do que um criminoso. Ele virou um ícone da cultura pop, um enigma que fascina detetives amadores e historiadores profissionais, os chamados hiperologistas. Livros, filmes e documentários tentaram repetidamente desvendar a sua identidade. Cada nova teoria parecia promissora, mas acabava por esbarrar na mesma parede: a falta de provas irrefutáveis. Mas e se essa prova existisse? E se ela estivesse escondida à vista de todos durante mais de um século? Avançamos para o século XXI, a tecnologia forense, algo que os detetives vitorianos nem poderiam sonhar, oferece uma nova esperança. Em 2007, o empresário Russell Edwards comprou um chale que, segundo a história da sua proveniência, foi encontrado ao lado do corpo de Catherine Eddowes, a 4ª vítima. O chale continha manchas escuras, que poderiam ser sangue ou outros fluidos corporais. Seria esta a Paikachev para resolver o quebra-cabeças? Edwards procurou o Dr. Jari Louwelainen, um bioquímico especialista em análise de ADN antigo. O Dr. Louwelainen extraiu o material genético das manchas do chale e comparou com o ADN de descendentes vivos dos principais suspeitos. E foi aí que a grande revelação aconteceu. O ADN mitocondrial extraído do chale coincidiu com o de um descendente de Aaron Kosminski, um barbeiro polaco e judeu que vivia em Whitechapel na época dos crimes. Quem era Aaron Kosminski? Ele já era um suspeito conhecido da polícia em 1888. Kosminski sofria de graves problemas de saúde mental e foi internado num asilo psiquiátrico pouco depois do último assassinato. Documentos da época, incluindo as memórias do chefe de polícia assistente, Sir Robert Anderson, apontavam para um imigrante judo-polaco como o principal suspeito. Mas nunca houve provas suficientes para o prender. A análise de ADN parecia ser a arma fumegante que faltava. A notícia correu o mundo em 2014, quando o Edwards publicou seu livro Naming Jack the Ripper. Finalmente, o monstro tinha um rosto: Aaron Kosminski, o barbeiro mentalmente instável que aterrorizou Londres.
O caso parecia encerrado. Mas como tudo que envolve Jack, o estripador, a controvérsia não demorou a aparecer. Muitos especialistas questionaram a validade da análise. A proveniência do Charlie, para começar, não era 100% garantida. Como podemos ter a certeza de que ele não foi contaminado ao longo de mais de 130 anos, passando por várias mãos? Além disso, a metodologia científica usada pelo Dr. Loeweleinen foi criticada por outros geneticistas. Alguns argumentaram que o tipo de ADN mitocondrial encontrado é relativamente comum e poderia pertencer a milhares de pessoas na Europa. A publicação científica original continha erros que foram posteriormente corrigidos, mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Então, temos uma resposta definitiva? A verdade é que talvez não. A evidência do ADN contra Aaron Kosminski é a mais forte que já tivemos, e muitos no campo da hiperologia aceitam-na como a solução mais provável para o mistério. Para eles, o caso está encerrado. Kosminski era o estripador, mas para outros, as dúvidas sobre a prova do Charlie são demasiado grandes para serem ignoradas. Eles argumentam que, sem uma prova mais robusta e uma revisão por pares mais rigorosa, a identidade de Jack continua a ser uma questão em aberto. O legado de Jack, o estripador, é complexo. Ele representa não apenas a história de um assassino em série, mas também um retrato sombrio da pobreza, da desigualdade social e da vulnerabilidade das mulheres na era vitoriana. A sua lenda forçou a polícia a modernizar-se e deu início ao que hoje conhecemos como perfil criminal. O mistério da sua identidade pode nunca ser resolvido com 100% de certeza. E talvez seja esse o segredo da sua longevidade. O desconhecido é sempre mais assustador. E vocês? O que acham? A prova do ADN é suficiente para fechar o caso? Aaron Kosminski é o nosso homem? Ou a verdadeira identidade de Jack, o estripador, continua perdida na névoa do tempo, para sempre um fantasma nas ruas de Whitechapel? Deixem as vossas teorias nos comentários. Adoraria saber a vossa opinião. Muito obrigado por assistirem a este mergulho profundo num dos maiores mistérios de todos os tempos. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal, para não perderem as nossas próximas investigações. Até próxima!